Há 12 mil anos atrás, o território brasileiro já estava plenamente ocupado por diversos grupos de paleoíndios. Por essa época, a megafauna do Pleistoceno ainda habitava florestas e campos brasileiros. Tatus gigantes, preguiças pesando 5 toneladas e ferozes tigres dente de sabre viviam onde hoje é Minas Gerais, Bahia e todo o sertão nordestino. Os paleoíndios tiveram que desenvolver uma série de reflexos e precauções para viver em um ambiente povoado por esses gigantes. Por volta de 9 mil anos, na transição entre o Pleistoceno e o Holoceno, o clima começou a mudar. As chuvas diminuíram e os rios secaram e a vegetação modificou-se. Os grandes animais começaram a desaparecer por fome ou sede. O clima tropical úmido transformou-se no semiárido de hoje. Essas mudanças ficaram marcadas nas formações geológicas que compõem a Serra da Capivara, no sudeste do Piauí. Ali ainda pode ser vista parte da floresta tropical úmida do Pleistoceno e a vegetação de caatinga formada no Holoceno. Da megafauna restaram numerosos fósseis estudados pelos paleontólogos. A fauna atual da Serra da Capivara é composta por animais de pequeno e médio porte, como tamanduás, bandeira e mirim, várias espécies de tatus, veados, macacos prego, mocó, um pequeno roedor típico da caatinga, e a onça pintada e a vermelha, o maior predador da região, além de dezenas de espécies de aves, lagartos e serpentes. O complexo geológico da Serra da Capivara é formado por uma cadeia contínua de serras cortada por vales e desfiladeiros que formam paredões verticais. Muitos dos caminhos e trilhas hoje percorridas pelos visitantes no Parque Nacional foram abertas e utilizadas por grupos humanos desde épocas pré-históricas. No fundo dos vales e no alto das chapadas, existem abrigos rochosos que serviram de refúgio ou de acampamento temporário para os paleoíndios. Nas paredes desses abrigos, eles pintaram uma enorme quantidade e variedade de figuras que hoje são consideradas o maior conjunto de pinturas pré-históricas do mundo. Desde 1970, foram catalogados centenas de sítios arqueológicos no Parque Nacional da Serra da Capivara, e novos sítios continuam sendo descobertos. Os trabalhos não param e movimentam equipes interdisciplinares compostas por arqueólogos, paleontólogos, botânicos, geólogos e outros especialistas. Os paredões rochosos serviram de suporte para as pinturas pré-históricas durante milênios. Seus autores pertenceram a diversos grupos étnicos em sucessivas gerações, demonstrando que a região foi habitada de forma ininterrupta por mais de 40 mil anos. As pinturas não são homogêneas nem padronizadas. As temáticas variam, como também o estilo, a composição das figuras e as técnicas de registro. Os seres humanos são pintados isolados ou em grupo, usando ornamentos, armas e outros objetos. Podemos reconhecer algumas cenas como a caça do tatu, uma onça cravada de flechas, a preparação de uma armadilha, um transe religioso coletivo, uma dança em roda que mais parece um malabarismo, um ritual de adoração diante de uma árvore, a execução de prisioneiros, cenas de sexo, ou até um parto assistido por outros 3 indivíduos e até mesmo um suposto beijo. Reconhecemos alguns animais como capivaras, isoladas ou em bando, um grupo de veados, uma fêmea com seu filhote,
emas que ainda existiam pela serra e até uma macaquinha levando seu filhote. Outras figuras parecem incompletas ou são traços, marcas, sinais não reconhecíveis, datados de períodos muito recuados no Pleistoceno há 29 mil anos. Essas leituras e interpretações das pinturas rupestres são meras suposições. Jamais poderemos saber exatamente que mensagens guardavam, pois seus significados se perderam com o desaparecimento dos povos que as criaram. As pinturas rupestres são uma forma de linguagem anterior à escrita. Mesmo sem conseguir decifrar seu código, elas são fontes de informações para os cientistas sobre a pré-história brasileira. Informam sobre o modo de vida daqueles seres humanos e seu ambiente natural. As mudanças de estilo nas pinturas indicam que ocorreram transformações culturais das sociedades indígenas e que existiram diferentes grupos étnicos ao longo de muitos milênios. Por isso, é importante a preservação desses registros e de todo o seu entorno natural. Os sítios arqueológicos foram equipados com passarelas para proteger as pinturas e dar segurança aos visitantes. As trilhas estão sinalizadas, dão informações e orientam os visitantes. O Parque Nacional da Serra da Capivara forma um verdadeiro santuário cultural de épocas pré-históricas. E a preservação de seus sítios arqueológicos e de todo o bioma da Caatinga é compromisso e orgulho de todo brasileiro. Cheque agora seu conhecimento respondendo os 5 testes seguintes. Anote as respostas para conferir ao final. Primeiro, sobre pré-história do Brasil, sabemos que A. O território brasileiro foi ocupado pouco antes da chegada dos colonizadores europeus. B. Os primeiros paleoíndios conviveram com a megafauna do Pleistoceno. C. Quando os primeiros grupos humanos chegaram no Nordeste, a Caatinga já estava formada. Dois. As pinturas pré-históricas na Serra da Capivara são unicamente sinais, formas geométricas e traços. B. Foram feitas na parte mais escura dentro de cavernas. C. Apresentam uma grande variedade de temas, formas e estilos. Três. As pinturas rupestres pré-históricas são importantes porque A. Dão pistas sobre a vida humana e o ambiente natural daquele período. B. É uma forma de escrita decifrada pelos especialistas. C. Seu significado é compreendido pelos indígenas atuais. Quatro. O Parque Nacional da Serra da Capivara fica A. No litoral da Bahia, B. No sudeste do Piauí, C. No norte de Pernambuco. Cinco. Entre as medidas de preservação dos sítios arqueológicos do Parque Nacional da Serra da Capivara, pode-se citar a proibição de visitação pública ao parque, B. A dificuldade de acesso aos sítios arqueológicos, C. A declaração do parque como patrimônio mundial e nacional. Então, quantos pontos você fez? Na parte 3 dessa série, você conhecerá outros sítios pré-históricos do Brasil.